Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tá começando mais um podcast pra vocês, né? Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Hoje, o nosso tema é um pouco pesado, vamos dizer assim. Ele é necessário, ele é forte e ele realmente é muito necessário. Hoje nós vamos ouvir a história de uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. E é um tema que as pessoas fogem, que as pessoas escondem de alguma maneira, mas que precisa ser dito. Infelizmente, vem acontecendo demais. E a gente precisa alertá-las para diminuir isso tudo, né? Então, bora lá. Roda a vinheta. Bom, gente, essa é a Denise. Denise, muito obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito lisonjeada pelo convite de estar aqui, né? Embora nos conhecemos há muitos anos, Sim. Não poderia deixar de recusar esse convite e também não poderia deixar de contar a minha história, que já foi contada há 8 anos atrás, mas é preciso ser falado todos os dias, porque não diminuiu, não amenizou nada, só vem aumentando, crescendo, e isso precisa parar. Nós, mulheres, temos que ser respeitadas, temos que ser amadas. Quando não der, vai embora. Não insista, não persista. É isso aí, também concordo com você, Denise. Bom, aqui é um espaço para você ser ouvida. Aqui você pode falar o que você quiser, fique à vontade. Se você não quiser responder qualquer coisa, também fique à vontade. E a gente está aqui para te ouvir. Bom, referente a esse assunto, eu não tenho problema nenhum de falar. Não. Traumas a gente fica, claro, Sim, com certeza. claro. Não tenho problema nenhum em responder nenhum tipo de pergunta, até porque já passei no Cidade Alerta 3 vezes e no Brasil Urgente 2 vezes, só assim para ter justiça. Porque se eu ficasse calada, eu seria mais uma nas estatísticas. Verdade. E seria esquecida, apagada. Porém, não. Entendeu? A pessoa que me agrediu ficou foragida há 4 anos e só foi caçada graças à minha voz. Graças a eu ter gritado, a eu ter colocado minha cara para o mundo todo ver. Não só para esse podcast, né? Então, assim, eu mesmo mandei o e-mail, eu mesmo chamei e eu mesmo quis contar a história. Ah, você que foi atrás de tudo. Eu que fui atrás de tudo. Eu não sabia, não. A gente pode. Mas se você não tivesse ido atrás, Não. acredito eu que hoje ele ainda estaria foragido e não Impune, teria sido punido pelo crime que ele tentou cometer. Com certeza não. Meu pai é evangélico. Ele falou assim, eu não posso fazer nada, filha, por você. Mas você pode falar com o Brasil Urgente, falar com a Cidade Alerta. Foi onde eu falei, quê? Eu não vou... Que bom que você Fica teve calada. coragem de Eu mandei ir um e-mail, atrás. imediatamente me responderam. Foram na minha casa me entrevistar, né? Eu dei as entrevistas, tudo. A primeira, o Marcelo Rezende era vivo, né? Romantizaram um pouco a história, até que eu fiquei meio chateada na época. Sério? Sério. Como é que alguém romantiza uma tentativa de... Pois é. Gente, não tem como Mas- romantizar alguém que tenta outra pessoa. O que aconteceu? Nessa entrevista do Marcelo Rezende, o Bruno, eu não sei o sobrenome dele, mas era o Bruno. Ele falou assim, ela aceitou, o Marcelo Rezende falou, aceitou ele de volta porque ela amava ele. E não foi isso. Eu aceitei ele de volta na minha casa porque meu filho pediu. Entendeu? Por isso que eu falo, relacionamento é pra dar certo. Se não der certo, termina. Se você voltar, vai acontecer isso. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque quem levanta uma voz, quem xinga, já parte pra agressão. Acabou o respeito, acabou o relacionamento. Sim, é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que o primeiro sinal já é levantar a voz. Né? Aquele... mas é incrível como eles sempre... Eu não vou generalizar os homens, porque tem muitos homens que prestam, graças a Deus. Mas os homens que agem dessa maneira...
eles agem e depois vira pra pessoa e fala: mas você me provocou, mas você fez isso. A culpa é sua, né? A culpa é sempre sua. Gente, a culpa não é de vocês. A atitude do outro nunca vai ser sua culpa. Jamais. Entendam isso. Como foi que começou a história de vocês? A nossa história, eu conheci ele numa balada. Que é aqui perto da onde a região a gente mora. Ele sempre foi uma pessoa super calma, tranquila, tudo, né? A gente começou a namorar, imediatamente a gente foi morar junto, tudo, né? Só que ele chegava estressado do serviço. E aí eu engravidei, meu serviço era bem estressante, que na época eu trabalhava no shopping, né? E eu perdi meu primeiro filho com ele, né? Aí depois de 6 meses, não pude engravidar, eu acabei engravidando do Felipe, que graças a Deus é o amor da minha vida, é por ele que eu tô aqui até hoje. Ele é minha força. Aí, eu não sei o que aconteceu, que a gente começou a brigar do nada, depois que mudamos de casa, porque toda a minha vida eu morei sozinha, eu tenho 42 anos, um filho de 13, moro sozinha desde os meus 18 anos, então, eu nunca dependi de ninguém para nada. Então, ou seja, você colocar um homem dentro da sua casa é bem perigoso, né? Porque hoje em dia... Esse é um ponto, né, Denise? Da mulher, ela ser independente, né? Porque eu digo assim, quando a mulher é dependente de outra pessoa, do parceiro dela, ela vai ficar refém, né? Eu acredito nisso, que ela fica refém. Por quê? Ela vai falar, e agora? Gera uma dependência emocional. Financeira, já financeira, emocional, financeira. Isso. E você fica pensando, pô, o que eu vou comer? Como eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou fazer sozinha, né? Na verdade, ele me ajuda nisso e tal. Sim, a mulher fica presa, na verdade, né? Tem mulheres que ficam presas até pra comprar coisas básicas. Antigamente, a gente até entendia, porque o mundo era mais fechado, era tudo mais dificultoso. Hoje não, cara. Hoje você tem o poder de dar tchau, de ir embora, de falar, vou arrumar meu serviço, eu vou trabalhar, vou sustentar meu filho, entendeu? Hoje a gente tem esse livre-arbítrio, entendeu? Mas mesmo assim a gente continua sendo desrespeitada, continua aceitando ser desrespeitada. Sendo desvalorizada, entendeu? Então, o importante da mulher é sempre ter seu trabalho, cara, pra na hora que não der certo, amigo, tchau. E quando foi que, tipo assim, qual foi o primeiro sinal que você percebeu que ele já ia, assim... Que as coisas foram mudando, né? A mudança e que você viu que ele ia começar a ser mais violento com você. Onde que foi? Então, depois que eu perdi meu primeiro filho, eu tive o meu segundo filho, eu tive depressão pós-parto. Eu tive... a depressão já vem desde a minha adolescência, dos 14 anos. Porém, foi se agravando mais. Eu tive depressão pós-parto, porque eu não tive rede de apoio. Quando, na minha gravidez, ele ficou desempregado. E a gente pagava aluguel. Então, a gente brigava mais por causa do financeiro. Acho que hoje a maioria dos casais brigam por causa disso. Com certeza. Né, financeiramente. Então, começou daí, né? Aí meu filho foi crescendo, a gente ficou 4 anos junto. 2 morando junto e 2 com meu filho, né? E quando as brigas já foi se alterando, ele nunca railou a mão em mim dentro desses 4 anos que a gente ficou junto. A gente só brigava, falava alto, tal. Ele era uma pessoa calma, tudo, mas começou a se estressar. Eu sou uma pessoa que tem um gênio forte, né? Mas nada justifica, né? Então, foi quando eu mudei. A gente mudou, ele foi embora, morar com a mãe dele de volta, e eu continuei morando sozinha com meu filho. E ele pediu para voltar. Quando você tem um sentimento por uma pessoa, que você acha que você tem um sentimento, que você acha que ama aquela pessoa, que mata e morre por ela, entendeu? Você acaba aceitando a pessoa de volta na sua casa, acredita que ela mudou, acredita que ela não vai falar mais nada pra você, que ela não vai te humilhar, entendeu? Mas nada mudou. Entendeu? Mas isso pra você é uma dependência emocional? No meu caso não foi, porque o dependente sempre foi ele, porque ele sempre foi dependente da família. Nunca foi aquele homem de vou alugar um cômodo, vou morar sozinho e vou viver minha vida. Não, mas esse que você tá falando é o financeiro. Eu digo emocional, de você achar que não conseguiria viver sem ele, de não se ver sem ele. Não, isso não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer. Não, nunca foi dependente emocional de nenhum relacionamento meu. Graças a Deus. Que bom. Fico feliz em ouvir isso. Sabe por quê? Porque eu sempre fui independente, cara. Quando você é independente,
financeiramente, Sim. em todos os sentidos, você não existe essa possibilidade na sua cabeça de você ter uma dependência emocional. Entendeu? Exato. Não existe essa possibilidade. Porque você já está sendo criado num mundo aberto. Sim. Onde você tem liberdade a tudo, a fazer o que você quiser. É, verdade. Entendeu? Então, não existe essa possibilidade. Então, nunca passou pela minha cabeça. Nunca foi. Dependência emocional, quando a pessoa mesmo tá ali brigando, tá ali ainda... o cara não consegue ficar sem aquela pessoa, né? Eu morei numa casa que o marido dela tacava o prato de comida na cara dela. Que Você só tá isso? morando aqui comigo porque eu te dou arroz e feijão. Senão nem isso você comia. Cara, Meu Deus. eu respirei fundo, cara, eu juro. Eu juro. Eu fui vizinha de muitas mulheres dependentes emocionais. É triste a gente ver isso. Quando eu era casada, eu morava de aluguel. E tinha um casal que morava na frente e nós morávamos no fundo. E a moça, pra mim, ela era dependente emocional dele. Porque ele já havia traído ela várias vezes. Não foi uma vez só, várias vezes. E ela tratava ele de um jeito. Parecia que eu tava nos anos 50. Porque ela trabalhava assim como ele também. Tinha uma filhinha e tal. E quando ele chegava, tava tudo pronto. A janta pronta, a roupa dele pra ele tomar banho e pegar. Ela levava a roupa pra ele, tirava o sapato dele. Amélia, famosa Amélia. E ela gostava, né, daquilo. Eu até respeito porque tem mulheres que gostam, fazem porque gostam. Eu, Eliane, jamais vou fazer isso. Eu também não, muito jamais. Claro. Eu também muito claro Por que quê? isso não vai acontecer. É assim, eu também trabalhava, o meu ex-marido trabalhava. Por que ele não poderia fazer isso por mim? Ele não faria, né? A maioria dos homens não fazem, gente. Vou ser sincero. A realidade, gente, é o quê? Se os dois trabalham, os dois têm a mesma função em casa, cara. Eu concordo. E o povo fala, mas meu marido não ajuda. Ajuda por quê? Ele mora na mesma casa que você. Ele não tem que ajudar, ele tem que fazer. Porque vocês dividem as contas, dividem a vida, dividem tudo. As funções da casa também são umas delas que tem que ser dividido. Quando minha ex-sogra, quando a gente for morar perto da casa da minha ex-sogra, eu falei pra ela, né? Acho que ele foi lavar meia, lavar alguma coisa. Mas quem tem que fazer o serviço da casa é a mulher. Eu falei, não, porque eu também trabalho fora. Ué, como que fica a situação? Eu também trabalho fora, eu também tô cansada. Agora, quer dizer, ele chega primeiro que eu, vai ficar aí deitado, assistindo, jogando videogame, ficava das 8 da manhã, jogando videogame até meia-noite, que Deus deu. Sendo que tinha um monte de coisa dentro de casa pra fazer. Não dá, cara. Então, hoje em dia, as funções têm que ser divididas, não é mais como antigamente. Ninguém é mais Amélia, cara. Não é favor Tem nenhum. algumas Não é mulheres favor que nenhum. gostam. A gente sabe disso, né? Tem algumas mulheres que elas acham legal. Eu gosto de fazer pro meu marido e tal. E tudo bem, mas... Tá tudo certo. Mas assim, eu acho que tem que ter uma via de mão dupla, né? Sim. Porque assim... Cumplicidade. A mulher vai lá, vai fazer uma coisa ou outra pro marido dela, eu gosto de fazer. Mas esse homem, ele merece? Ele merece? Ele te trata bem? Te trata com respeito? Te trata com carinho? Vamos pegar pesado? Paga uma unha, paga um cabelo. Paga uma depilação. Vai, uma escova no cabelo. Vamos pegar pesado já, né? Ultimamente a gente vê muitos caras falar: mas eu vou sair com essa mulher, eu vou sustentar ela. Gente, vamos lá. É só um jantar. É só um jantar. E se você convidou, é uma gentileza pagar, tá? Agora virar e dizer: mas ela é folgada, poxa, podia ter dividido a conta. Não, você convidou, amigo. Agora, se o combinado não sai caro. Se no momento em que vocês combinaram, os dois falam: não, eu pago o meu e você paga o seu. Ok. Eu saio sozinha, gente. Aí você fala assim, não, mas tem gente que combina. Mas tem gente que combina assim, de eu pago o meu e você paga o seu. Mas o cara virar e falar que tá sustentando uma mulher, ao meu ver, Eliane aqui, ao meu ver, um homem que sustenta uma mulher, ele paga todas as contas de casa, ele pode dar um carro pra ela, ele dá uma mesada pra ela não tem gasto com nada além das coisas dela. Isso é sustentar uma mulher. Agora, botar comida dentro de casa, você não faz mais que sua obrigação, porque você também come. Verdade. Então, não é favor. E a comida não se faz sozinha. Não adianta dizer que a mulher não faz nada, porque você chega, a casa tá limpa, comida tá feita, as crianças estão lá bem cuidadas. Nada foi feito sozinho.
as mulheres estão em casa, que o povo fala, ai, mas você não faz nada. Faz muito mais do que a gente que trabalha fora. Com certeza. E não é valorizado. Então, assim, o cara que trata uma mulher dessa forma, ele não merece a mulher que ele tem. É simples assim. Não é? Com certeza, gente. Com certeza. Deixa eu te perguntar. O que te impedia de sair de uma relação que estava ruim naquele momento, antes de acontecer tudo? Cara, eu não vou mentir, não. Eu gostava dele bastante. Muito. E você acreditava que ele ia melhorar, que ia mudar? A primeira separação, eu fiquei 2 semanas chorando dentro do quarto, cara. Não, acredito, porque você tá acostumada com ele, você ama. E, tipo, ele, tipo, quando a gente se conheceu, ele era aquele cara romântico, de ajoelhar, pôr aliança no seu dedo, mandar flores e tal, sabe? Bem romântico. E você acaba se apaixonando, né? Era o meu 4º relacionamento. Eu já tinha me juntado com 3. Não deu certo. Né? Então, meio que eu comparei. Eu falei, caraca, os outros relacionamentos que eu tava não... Uhum. Faltava algo. Faltava algumas coisas assim, né? E isso pra mim tá sendo diferente. Uhum. Né? E machucou bastante na época, cara. Machucou muito a separação, certeza. Entendeu? Porque foi por coisa boba, se eu não me engano, na época. Uhum. Né? Mas aí ele foi trabalhar, a gente separou, ele foi trabalhar na Praia Grande e tudo, ficou um bom tempo fora. Aí a mãe dele, de criação, não aceitou ele, nem a mãe de sangue. E aí ele pediu pra voltar. E foi. E daí acabou que voltaram. Nisso, não foi uma não, foi 2, 3, 4, na 4ª. Falar pra você. Tô aqui pela misericórdia de Deus. Porque Deus te deu outra chance. Tem uma pergunta aqui também. É boa essa, eu gostei. Qual foi o momento em que você se sentiu viva de novo? Após o acontecido? Cara, demorou. Foi em dezembro de 2026. Passei Natal e Ano Novo no hospital. 26? O quê? 16. O quê? 2016. 2016. Ah, tá. Eu falei 2026. Você falou 2026. Tá adiantada já. Tô adiantada já. Não, foi dezembro, foi dia 22 de dezembro de 2016. Caramba, você lembra então, do dia? Lembro. Eu passei Natal e Ano Novo, cara, no hospital, entre a vida e a morte. O médico, você chegar lá de ambulância, você já conhece contar a história já? Porque pode sim. Pode. O que aconteceu no dia, como foi? Então, ele fez aniversário dia 5 de outubro. Aí, ele estava em Santo André, morando com a mãe dele. Ele tinha sido mandado embora. O ponto fraco dele sempre foi o quê? Sempre que ficava desempregado, eu recorria a quem? Sempre você que salvava. Esse é o erro. Entendeu? Aí a mãe dele deu um tapa na cara dele, eles discutiram lá e tava com meu filho. Aí chegou ele e meu filho, debaixo de chuva. Seu filho tinha quantos anos? Sim, 4. 4 aninhos. Ele, mãe, meu pai, minha avó deu um tapa na cara do meu pai. Não deixa meu pai na chuva, não. Porra. Caramba. Cortou o coração, velho. Eu ainda sentia alguma coisa por ele. Eu falei, tá, né? Ele veio em março, já ele arruma emprego e vai embora de novo. E eu que... Né? Que ele já tinha vindo em março de 2016. Aí ele voltou em outubro de 2016. Mas ele voltou a morar com você nesse dia? No dia... ele saiu de Santo No André. mesmo dia? No mesmo... Como assim no mesmo dia? No dia que ele tentou te... Não, a gente já tava... Ele voltou em março de 2016. Depois ele foi embora. Aí em outubro de 2016 ele voltou. Entendeu? Foi o dia que seu filho pediu. Foi o dia que meu filho pediu. Aí outubro, novembro, dezembro. Aconteceu em dezembro o fato. Isso. Aí a gente já tava discutindo, porque ele tava desempregado, né, tal. E ele já tinha uma semana já, cara. Tava com os braços todos roxos já. Ele com ciúmes, por causa de Facebook, comentários, né? Às vezes a gente posta foto, os caras vão lá e comenta, cara. Não quer nem saber se você tá casado, se você tá solteira. E nisso gera ciúmes. E foi mais por rede social, entendeu? Essa nossa briga. E ele era muito ciumento, sempre foi bastante ciumento, entendeu? E pesou bastante o clima no dia. Aí tinha que levar meu filho numa consulta 8 horas da manhã, ele não queria levar. Eu falei, ele que não estava trabalhando, ele não estava trabalhando, não queria levar. E eu ia trabalhar, eu trabalhava na Base nessa época, de tarde. Eu falei, caramba, eu tenho que dormir mais um pouco, eu cheguei muito tarde. Não dá pra você ir, não dá, que não sei o que, eu não quero saber, tal.
Aí a gente começou a discutir. Vocês sabem que a palavra mais pesada pra falar pra um homem é chamar ele de corno. Foi o que eu fiz. Você chamou ele de corno? Ele era corno? Não. Você só quis pra atingi-lo. Aí foi tudo desencandeou. Aí juntando com o que ele era ciumento, com tudo que aconteceu... Aí ele falou, pronto, agora ela falou a verdade. Aí ele foi lá Aí não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí entrou, foi lá na cozinha, pegou a faca. O meu quarto era no fundo, aí a sala, a cozinha. Só que o meu quarto era a porta sanfonada. Então não tinha como eu me defender. Aí foi aonde ele veio. Eu preciso fazer alguma coisa, meu filho... Ele falava isso? Aham. Ele falava? Ele falava. Eu preciso fazer alguma coisa. Parecia que estava endemoniado, cara. Aí ele veio com tudo. Deu a primeira aqui, no estômago, que atingiu o pâncreas e o estômago. A segunda era pra ser no meio do peito. Aí eu topei o braço e as pernas, para não atingir os órgãos vitais. E foi isso. Aí a última foi na perna esquerda, que ele só parou de me... porque quebrou a faca na minha perna esquerda. Quantas facas ele te deu? 10. 238 pontos eu tomei. Nossa. Teve que abrir meu abdômen todo. Caramba. Nisso, a minha vizinha viu que a gente já tava brigando. Com seu Isso filho tudo vendo não fez tudo. do seu filho? Minha vizinha já tinha visto que a gente já tava brigando. Aí ela foi... Como ela já tomava conta do Felipe, quando ele chegava da escola, então ela pegou ele quando ela viu a gente brigando. Ela tava com o bebezinho dela de 6 meses no colo e pegou meu filho e levou pra casa dela. Aí ele não viu. Ele me... Só depois que ele viu isso no chão. Você imagina se ele fosse ver essa cena? O pai dele... Ele viu isso no chão. Ele passou 2 anos no psicólogo, no psiquiatra. Gente do céu. Porque de qualquer forma ele não viu o ato em si, mas ele viu o pós, né? E isso bem com mais certeza traumático. é muito traumático, porque Eu o que tenho ele viu fotos- cheio de sangue e tudo mais. Eu tenho fotos até hoje, né? Tem lá no YouTube também as reportagens de quem quiser assistir aí. Depois pede para as meninas, eu mando o link para vocês assistirem. E, cara, eu falar para vocês, foi Deus na minha vida, porque eu não senti dor nenhuma. Nenhuma. Acho que foi adrenalina, né? Acredito que sim, pelo nervosismo, né? E ele saiu... Sabe o que não entra na minha mente até hoje? Que eu falei pra ela, liga pra polícia, liga pro SAMU. Eu tava lúcida. Ela tremendo, com as crianças no colo. E ele? Ele saiu de casa sem camisa, de calça jeans, todo ensanguentado nas calças, e ninguém viu nada. Não, como assim ninguém viu nada? Ninguém viu nada. Isso era mais ou menos que horas? Umas 8, 9 horas da manhã, 10 horas. Não é possível que ninguém tenha visto nada. No boletim de As ocorrência pessoas tá não entre querem 10 e se 11. envolver, mas não ter visto é outra coisa. Aí ninguém viu nada. Cara, encheu de polícia a minha casa. Sabe o que os policiais fizeram? Ficaram me interrogando. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que aquilo? É porque vocês não dão uma volta no quarteirão pra achar o agressor. Eu tava lúcida, cara. A todo momento falando. A todo momento. Aí, como... Quanto tempo, mais ou menos, o SAMU demorou a chegar? Foi rápido. Foi? Foi Que rápido. bom, né? Foi rápido, dentro de uns 10 a 15 minutos. Foi bem rápido. Bem rápido. Policiais também. Sabe quantas viaturas tinham? 7. Meu pai falou. Como eu moro há bastante tempo no bairro, então todo mundo conhece meu pai, né? Aí chamou meu pai. Meu pai morava perto, meu pai com estado de choque. Aí eu só falei pra ele, pai, cuida do Felipe. Eu vou voltar. Que barra, né, meu? Foi a última isso? palavra que eu falei pra ele. Cuida do Felipe. Eu vou voltar e vou cuidar do meu filho. Porque você não tinha como saber. O seu medo, no momento ali, esse foi o seu maior medo. E eu não choro, gente, de tristeza, nem nada. Eu choro de alegria, porque eu tô viva. Meu filho tinha 4 anos, hoje tem 13. E eu crio ele com o maior amor do mundo. E você quer conhecer um amor de verdade? Tem um filho, cara. Tem um filho. Que depois, se tiver um filho, nunca mais você vai falar assim, cara, eu não amava aquele cara, não. Eu era besta. Eu não só gostava dele, só, né? E eu fiquei 3 meses no hospital. Os médicos desenganaram meus pais, né? Quando eu cheguei no hospital, o médico colocou uma tesoura aqui na minha barriga e fez assim, pra minha irmã, que depois chegou. Sobe ela. Já era ela.
E naquele momento, o seu desespero foi não poder estar com a Aí filha, o último rosto que eu vi foi o da minha irmã e subi. Aí eu vim acordar depois de 1 mês. Você ficou 1 mês. Você ficou em coma 1 mês, em coma induzido. Coma induzido. Porque aí eles iam tratando os órgãos e tratando até o momento em que você pudesse fazer tudo isso sozinha. Uhum. Caramba, 1 mês. E quanto tempo, assim, o seu ex-marido ficou foragido? 4 anos. Meu, foi muito tempo. Muito tempo. Vivendo a vida dele plenamente. Arrumou até emprego. E aí ele ficou 4 anos impune. Vivendo a vida dele. Tivesse acontecido. Mas você começou o processo contra ele quando? Quanto tempo depois? Então, na realidade, depois que eu saí do hospital, eu dei entrevista. Que foi em 2017. Foi a primeira entrevista. Foi em fevereiro. Foi daí que eu dei continuidade. Aí que eu descobri que o delegado não tinha dado continuidade. Gente. O inquérito não tinha emitido mandado de prisão nenhum. E que no dia que a repórter veio na delegacia, ela conta na reportagem que não tinha. Mas o seu pai, ele não foi na delegacia? Não fez essa parte? Não fez assim, o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência foi feito no momento que eu estava agredida dentro da minha casa. Sim. Mas depois Mas eles não deram continuidade. Então, quem teria que ter ido no dia depor era a menina que me socorreu. Só que ela não foi. Convocaram ela várias vezes, mas ela não foi. Por quê? Com medo. Ah, ela ficou com medo dele voltar e fazer alguma coisa com ela. Eu entendo um ponto, mas não consigo entender o outro. Porque, assim, ela viu tudo. Viu ele no chão, não viu ele me esfaqueando. Não, ela viu o momento da briga. Ela foi testemunha, sim. Ela viu o momento da briga. Sim. Ela tirou seu filho de lá. Sim. Entendeu? Ela participou em um momento ali. Sim, foi várias viaturas na casa dela buscar ela, Camburão, pra ela depor. E ela falando não. Se escondia, não tava, sei lá. Aí teve um dia que eu chamei ela no Facebook, eu falei, poxa, me ajuda. Ele precisa ser preso, se não tiver seu depoimento, ele não vai ser preso. Né? Aí depois de um tempo, aí ela foi. Tá, não vou criticá-la, porque eu sei que ela fez isso porque estava com medo. Mas o que a gente tem que entender é que isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Uhum. E se a pessoa que estava ali, que era sua testemunha, não for lá e botar a cara a tapa e falar, olha, eu vi tal parte, eu cheguei, ela tava lá, eu vi o que ele tentou fazer, que foi ele, né? Ele mesmo quem fez. Gente, de verdade, cara, é se pôr no lugar do outro. Empatia, né? É você botar em prática a sua empatia. É você falar, não, Eliane, eu sei que muita gente não tem o mesmo jeito que eu faria, mas eu com certeza iria atrás pra ajudar a pessoa, porque o cara tentou, cara. De verdade. Isso pode acontecer com muitas mulheres, assim como a gente vem vendo, infelizmente, que tem muitas mulheres que estão na mão de agora cara mesmo, que dizia, né? Que amava. Agora mesmo, nesse momento. Deve estar passando um monte de reportagem no Cidade Alerta. É triste demais. No Brasil, e de verdade, eu acho que nós, mulheres, temos que estar uma ao lado da outra, porque ninguém tá. É muito difícil da gente dizer, olha, fulano foi, me ajudou. Hoje eu falo, vocês precisam aprender alguma defesa pessoal, vocês precisam aprender alguma luta. Não para sair brigando, mas para vocês conseguirem se defender. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Você acha que se no momento você soubesse defesa pessoal, isso teria te ajudado a pelo menos diminuir o tanto de risco que você correu naquele momento? Pelo que eu vejo das minhas amigas que fazem defesas, né? Eu acredito que ele não teria cometido, não tinha arriscado nem um pouquinho do meu corpo. É isso que eu falo, eu sempre falo. Mulheres, vão atrás de defesa pessoal, vão atrás de fazer alguma luta que vocês gostem. Eu gosto de boxe e Muay Thai. Amanda ama fazer boxe. De verdade, isso pode salvar a sua vida, cara. Jiu-jitsu não interessa a luta. Vai atrás de alguma coisa pra você se defender. Não fique esperando pelos outros. Ninguém vai pôr a mão por você. É só você mesmo. E é aquilo que eu falo, né?
Era só ela ir na delegacia e dar o depoimento dela. Eu não ia colocar ela em Rede Nacional de Cidade Alerta, no Brasil Urgente, na Esse era o medo dela. nada. Ela tinha medo de se expor. Também acredito que sim, entendeu? Mas tudo demorou muito por conta do depoimento dela, cara. Caramba. Entendeu? Nossa. E você ficou dependendo dela, Dependendo dela. Isso é horrível demais. Caramba. É triste, eu sinto muito por você ter passado por mais isso. Foi difícil, assim, né? E como é que eu foi agradeço muito. Eu não tenho, a gente conversa até hoje. Sim. Eu agradeço muito ela por tudo que ela fez por mim, pelo meu filho. Que se não fosse ela, acho que eu estaria morta, ninguém teria me socorrido nem nada, né? Então, eu agradeço muito ela. Infelizmente, nós somos falhos, né? Sim. A gente não é perfeito em tudo. Sim. Eu compreendo ela, né? Mas, se não fosse ela, meu filho, sei lá, né? Ele teria visto tudo, né? Teria visto tudo. E seria muito pior do que ele ter visto ele não pensou nem no filho dele, cara, que ele tanto amava, que tanto era apaixonado, que era um ótimo pai. Ele não pensou nem no filho dele. A família dele foi me visitar no hospital. Como foi após tudo isso, como foi a relação sua com a família dele? Ou com a sua? Você teve apoio? Você se sentiu ouvida? Cara, o meu pai me alertou. Meu pai falou assim: eu não vejo bondade nessa volta do Bruno. Eu não vejo bondade ele com você. Eu não vejo mais. Cuidado. Antes disso, minha madrasta tinha tido um sonho que o ex-marido dela uma semana antes. Parece uma premonição, cara. Que coisa, né, menina? E nisso eu já tava com os braços todos roxos, que eu fui visitar ela no hospital, que ela tinha feito uma cirurgia. Aí ela falou: toma cuidado, que eu sonhei que meu ex me esfaqueava. Cara, domingo pra quinta, aconteceu. Então, às vezes a gente acha assim, o pessoal tá falando besteira, tal. Não. Jamais ele vai fazer isso comigo, né? Esse pensamento, né? Por não usar droga, por não beber, por não ter vício nenhum, entendeu? Pra uma pessoa agredir a outra, não precisa a pessoa beber, não precisa a pessoa fumar, não precisa fazer nada, entendeu? Só ela ter a índole dela, ter a maldade dela, já faz, cara. Entendeu? Mas você tinha sinais antes dele gritar, dele te empurrar, dele fazer qualquer coisa? Tinha sinais que você ignorou? Porque as mulheres ignoram muitos sinais. Você acredita que eu não lembro? Por que eu não lembro? Porque era muita briga boba, cara. Muita briga boba. E eu jamais imaginava que ele faria aquilo comigo. Mas nas brigas bobas mesmo assim, ele nunca gritava, nunca te empurrava, nunca fazia nada desse baixo. tipo? Sempre falou baixo, sempre foi calmo, sempre foi manso. Que coisa, né? Porque geralmente, quando acontece isso é porque ou a mulher já é agredida ali há um tempo, né? E ela verbalmente fica ali, também, não só fisicamente. Psicologicamente e fisicamente. Aí ela fica naquela crença, né? Não, ele vai mudar, tal. Foi culpa minha, tal. Até que chega, assim, às vias de fatos, né? Acaba aquilo, morrendo. Tenha medo das pessoas caladas. As explosivas vai falar pra você e vai esquecer. Agora as caladas, elas guardam pra elas e trama. Entendeu? É o que eu aprendi nesses 8 anos. Você acha que foi uma coisa daquele momento? Ou que ele já vinha pensando, tramando isso? Eu acho que ele já vinha premeditando, porque um dia ele foi na casa do meu pai, aí ele tinha que usar a mistura pro Felipe e pra mim quando chegasse no serviço. Aí meu pai falou assim, faz a carne desse jeito, tal. Ele fez a carne, não deu pro Felipe jantar, fez outra mistura, não comeu a carne. Foi só pra você? Você acha que ele tinha colocado algum veneno, alguma coisa? Eu acho. Meu Deus. Que ele já vinha premeditando isso há um certo tempo. Uhum. Caramba. Então, naquele momento em que você virou e falou que ele era corno, ele simplesmente falou, quer saber? Agora acabo com tudo. Eu falei que ele... Então, isso foi no dia da briga, mas eu já tinha falado pra ele. Eu falei assim, mano, você arrumou um emprego, você... Mete marcha, cara, que eu não vou ficar sustentando ninguém. Eu pago aluguel, tenho meu filho, você tem pensão pra pagar, que quando a gente separou, você pediu pra me colocar, que você queria pagar e não queria problema com nada, queria pagar pela justiça e não queria problema. Uhum. Então, é isso. A todo momento eu falava, cara, eu não vou mentir. Homem desempregado pra mim dentro de casa, cara, que fica coçando, pra mim não serve, não presto. Não ajuda nem financeiramente, nem em casa, né? Homem pra mim tem que estar trabalhando.
entendeu? Tem que estar trabalhando. Se tá em casa, home office, beleza. Agora, homem, pra mim, tem que estar trabalhando. Não nas costas da mulher, né? Apesar que ele sempre foi trabalhador. Mas, mesmo assim, o que ele não admitia era ser humilhado. Ele não aceitava as palavras que eu falava. Por mais que fosse numa conversa, ele não aceitava, entendeu? Ele não aceitava. Ele sempre foi uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que queria sempre estar por cima de outra, entendeu? Só que a todo momento, quem precisava sempre de ajuda? Sempre ele precisava de você. Entendeu? É difícil no relacionamento, um falar, tipo assim, dependendo das palavras que são ditas, né? A outra tolerar e falar, não, era no calor do momento e tal. É muito difícil isso, porque sempre vai ter atrito se as duas pessoas têm um gênio forte e tal. E no momento, assim, da discussão, são ditas palavras que algumas vezes as pessoas se arrependem, né? Eu pego pesado, cara, que às vezes eu até falo assim, caraca... Não precisava disso, Não precisava disso tudo. Mas eu nervosa, cara, destruo qualquer ser humano, cara. Então, eu sou assim... Não guardo. Eu também não guardo. Eu não levo desaforo, nem nada do tipo. Também não. Porém, eu sei o que eu falo. Eu sei que dependendo do que eu disser, eu vou atingir aquela pessoa daquela forma. Então eu guardo pra mim. Mesmo no calor do momento, mesmo eu brava, eu ainda assim não falo o que eu sei que vai magoar aquela pessoa. Porque palavra dita não volta atrás. Não, é igual então, o rio, né? Então assim, mesmo por estressada, por mais que eu esteja assim, já doida pra grudar a pessoa na garganta, eu ainda assim não falo o que eu sei que vai magoar aquela pessoa, porque isso não volta atrás, isso não dá pra voltar atrás no que você falou. Então, depois da nossa volta, do nosso filho, eu tive depressão pós-parto, como eu falei pra vocês. Minha mãe não sabia o que era, não entendia de nada. Cara, eu fui amarrada de camisa de força pro hospital. Nossa. Não é muito divulgado sobre isso. Eu cheguei a bater nele, empurrar ele, que eu me lembro. E nisso aí minha mãe chamou, né? Porque eu tenho transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, e ansiedade, tudo aí no meio, né? Eu tomo remédio controlado até hoje, já tenho 8 anos. Faço terapia ainda, passo no psicólogo, no psiquiatra. Então, assim... É um assunto a ser discutido também, entendeu? Porque às vezes é mal compreendido, na verdade, né? Sim, é mal compreendido, porque aí falar é louca. Por isso eu fiz isso e tal. Não. É um argumento que pode ser usado, mas não... Numa depressão pós-parto, ou você rejeita o pai, ou você rejeita o filho. A criança, né? Entendeu? Chega a machucar a criança. Aí gera o gatilho. Ou se a pessoa fica enfurnada dentro do quarto, ou se a pessoa fica nervosa, ou se a pessoa explode, entendeu? No meu caso, é explodir. Tem muita gente que tem filho e fica enfurnada dentro do quarto querendo saber do bebê. Sim, aí tem mulheres que acabam machucando a criança. Também. Aquela preocupação a mais, né? Fica em cima, tá respirando e tal. Eu não sei cuidar dele, eu vou acabar machucando ele. Aí fica assim, uma mãe ausente e tal. Tem muita coisa, né? É porque não é divulgado, então é muito difícil de ser tratado. Até a mãe, às vezes, não aceita que ela tenha isso, né? Verdade. Tem muitos, assim, é difícil. Aí, após essa depressão pós-parto, que foi 2014, aí veio a de 2016. Aí foi a bem mais forte, cara. Que foi onde ele me ajudiu, né? E para se recuperar, eu falar pra vocês. Tem uma pergunta aqui. Quanto tempo, assim, você levou pra ter uma autoestima depois do que aconteceu com você? Quanto tempo levou? Autoestima, você fala... Depois de ter acontecido, tal, autoestima assim, eu fiquei com cicatrizes, tal, eu não quero mostrar, eu fiquei com autoestima baixa. Não Tá fiquei. achando feia? Não fiquei. Não? Não, eu sempre tive autoestima lá em cima. Tanto é que nas minhas reportagens todo mundo fala, nossa, ela tá de unha feita, olha o tamanho da unha dela, tal, que não sei o quê. Não é porque você passou por uma situação que você tem que deixar de ser amado, de se cuidar. Eu sempre falo, se ame, se cuide. Ninguém vai cuidar tão melhor de você quanto você mesmo, cara. Então, eu nunca fiquei com a autoestima lá embaixo. Mas eu confesso pra você que a minha barriga era a parte do meu corpo que eu mais amava, cara. E foi a parte do meu corpo que ele mais feriu, né? Então, aí, ainda eu fiquei ainda uns
um ano e pouco, vendo a cicatriz e me incomodava bastante. Aí eu fiz uma tatuagem por cima, cobriu bem, né? Mas ainda tem cicatrizes ainda. Agora que tá me incomodando é a daqui do braço, que foi bem forte, né? Falei, vou fazer tatuagem, porque tá me incomodando já demais. Já era pra ter feito. Mas você fazer a tatuagem vai cobrir a cicatriz. Mas o Não sentimento que você tem não vai apagar. Eu, por exemplo, tenho tatuagem, né? Aqui entre os seios. E tem gente que vem e fala, mas você tem cicatriz? Tenho, porque eu tirei um câncer. E eu tenho cicatriz. Só que eu fiz a tatuagem porque eu sempre gostei. Mas não exatamente pra esconder a cicatriz. Porque eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho dela porque, né, eu venci. Coisas que, infelizmente, muita gente não conseguiu. Minha prima venceu também. Mas como você se sente em relação às suas cicatrizes? Cara, as minhas cicatrizes são bem fortes, mas eu tento não pensar mais nisso, tento viver a minha vida, tentar esquecer um pouco. É difícil, tem dias que eu acordo assim, depressiva mesmo, né? Mas eu olho assim pro meu filho e falo, cara, eu não posso, eu tenho meu filho, né? Eu tenho minhas contas, tenho meu trabalho, tenho que seguir em frente, mas que é difícil, Mas, tipo assim, a cada caso que você vê de feminicídio, que cara, infelizmente a mulher não sobreviveu, eu fico revoltada. Te traz um gatilho. Não me traz um gatilho. Não traz? Traz raiva, ódio, de ver que todos os dias acontece e ninguém faz nada. As leis não mudam. As leis não mudam, continua tudo a mesma coisa. Entra na porta da frente, entra por uma porta da frente, a mesma que sai, que nem o caso do pai do meu filho. Ficou 4 anos foragido, quando eu que fiz o trâmite todo da investigação, quem fez foi eu. Né? Você fez o trabalho da polícia. Já que não fizeram. Quando foi pro DHPP, que foi depois que foi do Cidade de Alerta, que é o DHPP que toma conta, né, do caso. Aí eu falei, eu ajudo, pode ficar tranquilo, o que eu souber de notícia pra vocês eu mando. Aí ele foi levar o lixo. Aí eu falei assim, alguém vai postar no Facebook, eles juntam. Alguém vai postar. E uma hora acontece. Porque uma hora ele esquece, né, que ele fez alguma coisa. É aquilo, né? Quem bate, acho que não vai ser pego, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. É sempre assim. Mas a justiça divina de Deus tá aí pra isso, né? Então, aí o DHPP pegou o caso, né? Deu continuidade, como passou no Cidade de Alerta, tudo. Aí postaram a foto no Réveillon lá, todo mundo junto. Na praia de Bertioga, que eu já tinha ido. Jesus amado. Mandei pra ela na hora. Nada aconteceu, né, pra ele. Ele tava seguindo a vida dele Ele normal. foi preso lá. Pra delegada Ivalda, mandei pra ela na hora. Eu falei, aqui, nesse endereço que ele tá. Ela desceu de madrugada, cara, com os camburão tudo. Ela não mandou pra uma delegacia próxima. Ela simplesmente falou, quem vai sou eu. Você não assiste, não? Ela vai em todos. Quando é feminicídio, caso contra a mulher, ela vai em todos. Que bom que tem uma pessoa lutando. Ela vai em todos. Ela vai buscar. Ela vai buscar e ela mesmo com ela algema. Que bom. Vocês vão ver na reportagem. Ele achou que ia passar impune, né? Passou por 4 anos, 4 anos só. Aí ela desceu de madrugada. Lá do Camburão. Aí pegou ele levando lixo na porta. Com a camisa da Bus Club lá de basquete. Aí pegou e algemou ele e trouxe. Aí o Cidade de Alerta me ligou. Denise, o Bruno foi preso. Era 11 horas da manhã, numa terça-feira. Meu filho ia fazer aniversário na próxima semana, cara. Nossa. Meu filho orava pra ele ser preso, que ele não tinha noção ainda, né? Aí me ligaram. O carro da Record pode aí te passar pra te buscar? Tá hora? Falei, pode vir sim. Aí deu o endereço, tudo. Aí foram, me buscaram. Aí levaram pra comer alguma coisa. Aí, como já tava quase no horário, pegaram ele 11 horas. Até ele subir pra cá, demorou 2 horas da tarde. Aí eu dei uma entrevista, né, gravada. Aí nisso essa entrevista durou até umas 3, 4 horas, 4h30. Aí, como o Bate viu que repercutiu a minha reportagem, que já tinha passado com o Marcelo Rezende, ele falou, o Brasil não esqueceu dessa história. O Cidade de Alerta não esqueceu dessa história. Aí eu entrei ao vivo. Cara, foi o maior pico de audiência que teve.
Porque eu acho que deu um gatilho em várias mulheres. Sim. Muitas mulheres. Cara, eu passava no outro dia, eu passava na rua, fui trabalhar. Denise, eu nem conhecia, cara. Eu falei, cara, fiquei famosa do dia pra noite. Assim, como assim, gente? No Cidade Alerta? Mas você foi uma sobrevivente, né? Foi uma sobrevivente e teve. Não posso, vocês podem ver que tá no YouTube ainda. A reportagem, que nos comentários tem várias mulheres que saíram do relacionamento depois de ter visto a minha reportagem. Não é fácil, né? Não é fácil, porque sem contar assim que tem homem que fica ameaçando, né? Fica ali no psicológico, na mulher fica ali. E o medo? Hoje em dia não tem tanta tortura fisicamente. A psicológica que acaba mais. Sim, com certeza. É a que acaba mais, é a psicológica, entendeu? Então, a dependência emocional é difícil. Por isso que eu falo, trabalhem, sejam independentes. Porque uma dependência emocional é difícil de sair, cara. É difícil. É difícil. Muito difícil. Entendeu? É difícil. Deixa eu te perguntar. O que foi mais difícil depois do acontecido? O físico, o emocional ou o julgamento das pessoas? Porque as pessoas julgam demais. Foi emocional. Eu não tive tanto julgamento assim. Graças a Deus. Foi emocional. Foi me recompor psicologicamente. Poxa, eu morava sozinha, cara. Eu tinha minha dependência. Do nada, do dia pra noite, eu tava morando na minha mãe. Ela construiu meu quarto tijolinho por tijolinho. Ela é amiga dela. Pra mim e pro meu filho. Então, foi difícil, cara. É difícil você se manter dos 18 anos até os 36 anos, morando sozinho, do nada, você na casa da sua mãe? Por causa de uma burrice sua? Porque foi uma burrice. Não foi burrice sua. Eu acho pra mim que foi. O ato dele não foi culpa sua, foi culpa dele. Não, mas foi... Ela diz, assim... De eu aceitar ele na minha casa. Não, mas você não imaginou. Se você imaginasse que isso fosse acontecer, você não ia aceitar. Isso é uma coisa que foi o ato dele. Não foi burrice sua, você foi ajudá-lo. Ele que... Esse é o meu mal. Não, mas não é o seu mal, porque você ofereceu pra ele o que você tinha de bom. E o que ele te ofereceu, cara... Isso foi uma coisa dele, não sua. Por mais que você diga, foi burrice. Não foi. Porque você fez por ele o que naquele momento você julgava certo. A atitude dele é que foi errada. O que ele tentou fazer com você é que foi errada. Não foi o que você fez. Você não errou em momento algum em ajudá-lo. Porque você estava levando em consideração dele ser o pai do seu filho. Sim. Dele ser uma pessoa que você ainda tinha sentimentos. Sim. O erro foi totalmente dele, nunca foi seu. É isso que você tem que entender. Jamais foi seu. Às vezes nós mulheres se culpamos, né, por erros dos outros, né? Sim, eu acho que é muito ruim a gente se culpar pela atitude do outro. A gente não pode. Por mais que a gente fale, poxa, o sinal estava ali, ignorou, paciência. Porém, a atitude do outro é culpa sempre deles, não é sua. Nunca, nunca, jamais vai ser sua culpa. Então, não se sinta culpada por tê-lo ajudado. Porque isso foi ele quem fez, não foi você. Você não errou em momento algum. Ele foi o errado. Ele foi quem cometeu um crime. Porque ele cometeu um crime. Ele tentou te matar, mas ele tentou. Foi o crime. Ele pôs em prática um crime que, pelo que você imagina, ele já planejava. Então, nunca foi sua culpa. 4 anos ele foragido. Aí ele foi preso nesse dia. Eu dei o depoimento, tudo tal. Aí ele ficou 1 ano e meio preso. 1 ano e meio? Ele ficou mais tempo foragido do que preso. Por que ele ficou só 1 ano e meio? Bom comportamento? Porque as leis não mudam. Por ele ter um bom comportamento, por ele ter trabalhado registrado, por ele ter residência fixa. Mas ele... Gente, eu não, isso não entra na minha mente. São as leis. Não tem o que fazer. Isso mesmo. A delegada, ela falou, qualquer coisa você pode me ligar, tudo tal. Mas, ele, no dia da audiência, que foi em 2019, cara, no dia da audiência, eu nem vi ele, nem nada. A advogada que a mãe dele pagou, não abandonou o caso, e ele pegou uma pública. A porta que ele entrou, que eu entrei, ele saiu no mesmo dia, cara. E pegou 5 anos. Ele tá respondendo em liberdade, termina agora.
É porque, final de 2026. Pelo que eu vi, é a partir de 8 anos que fica preso mesmo, lá em reclusão. Pelo que eu vi, é a partir de 8 anos. Menos que isso, a pessoa pode calar, que nem ele ficou preso por um período, tá? Depois ele sai e cumpre o resto solto. Isso. É Quantas isso. vezes não Cara, mudar, é isso. Ao meu ver, ele é um perigo pra sociedade. Por que Sim, ele tá solto? Porque ele na namorada dele. Depois dele tentar nos 4 fazer anos isso. que ele ficou foragido, ele arrumou uma namorada. Só que ele contou a versão dele. Óbvio, né? Só que quando eu achei ela. Eu tinha que alertar ela. Ah, você ainda tentou alertar. Porque eu vejo que tem mulheres Aí- que falam, não, ela que se vire, não é assim. Não, aí ela montou o fake e começou a me seguir. Aí eu tinha uma página na época no Facebook, todos pela Denise, né? Contra. Foi derrubada por conta das fotos, tinha bastante seguidor. Aí ela começou a me seguir e viu o meu lado, né? E viu o meu lado da história. Quando ela tomou a p dele no estômago e na cara, Meu Deus do aí céu. ela se deu conta. Ele é um perigo, gente. Não só ele, muitos outros. Ela fez o boletim de ocorrência. Aí eu falei pra ela, se você precisar da minha ajuda, de eu testemunhar, de eu dar o depoimento, eu saio daqui da Zona Leste e vou até você. E falo, porque eu te alertei. Em nenhum momento... Que loucura, né? Hoje somos amigas até hoje. Vai fazer 4 anos, 5. Ela já demorou pra ingressar um outro relacionamento, né? Ela tá namorando tem um ano. Confiar é difícil, né? É. Eu fiquei ainda 1 ano sem ter relacionamento. É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo você levou, assim, pra ter outro relacionamento, né? 1 ano. Mas mesmo assim, não engatava, não conseguia confiar, Sim. sabe? Você não consegue confiar nas outras pessoas. A qualquer momento você acha que Pode acontecer pode qualquer acontecer. coisa. Tem qualquer coisa numa briga boba, entendeu? Uhum. Como foi várias brigas bobas no meu caso, Sim. entendeu? É difícil. É Só muito que a difícil. pessoa que tá com você não tem culpa do que a outra fez. Não. Sim, a gente tem. sabe disso. Mas são traumas. Fica, né? Fica aquilo, né? Fica aquilo na sua cabeça. Ai, será que vai acontecer de novo? Né, tal. É difícil você ter confiança, né, no outro depois de passar por isso, né, na verdade. É difícil. E o que te ajudou a seguir em frente? Meu filho. Meu filho, cara. Eu juro pra você que se eu tivesse que morrer aquele dia, eu falei assim, eu vou voltar pra cuidar do meu filho. O que me manteve viva no hospital foi o meu filho. Foi que te deu essa força, esse apoio que você Senão não estaria precisava. mais aqui. Não estaria. Você não ia ter Eu teria motivos, desistido. né? Eu teria desistido. Teria desistido no hospital mesmo. Que foi muita dor que eu senti. Muita dor. Na hora dos golpes eu não senti. Desculpa. Na hora do golpe eu não senti. Mas depois da cirurgia que abriu tudo, Sim. né? A recuperação, né? Foi muito dolorido. Muito dolorido. Muito dolorido. E uma pergunta que eu tenho pra te fazer. A Denise de hoje, de 2025, se voltasse no tempo, dias antes de ter acontecido isso, o que você falaria pra Denise de 2016? Não volta com ele! Não volta! Não volta! Ele não te ofereceu na primeira vez o que você queria, né? Na segunda, na terceira, né? Na quarta, ele vai te oferecer o que você quer. Concorda comigo? Ou Sim. você tá num relacionamento, pô. Você tá esperando uma coisa de um relacionamento. Sim. A primeira tentativa não deu certo. Você vai voltar com a pessoa vai te oferecer o que É você quer? verdade. Não vai, cara. Não vai. Não vai. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Entendeu? Nada vai mudar. É uma pergunta que o pessoal fez aqui na caixinha. Ela não tem vontade de matar o cara pelo que ele tentou fazer contra a vida dela? Cara, no dia, se a minha perna tivesse deixado, eu tinha corrido com ele atrás dele, correndo. Só que a minha perna não deixou, porque a minha perna não responde. Eu só tenho 70% dela, da perna esquerda. É? Meu, já me ofereceram várias coisas, meus amigos. Tentaram botar fogo no carro dele na Meu época. Deus. Ofereceram cabeça dele, colocar na caixa de presente e mandar pra mãe dele. Meu Deus. Meu! Fazer a vingança com as próprias mãos. As vinganças, tipo... eu falo, Muitos não. Batmans por aí, viu, gente?
tem, viu? E tem. Muitos amigos meus me apoiaram, tudo e tal. Que bom. Muitos. Recebi muita visita no hospital, muitos dos meus amigos mesmo. Agradeço de todos, de coração até hoje. Mesmo que os que eu não tenho mais contato, mas levo pro meu coração. Na realidade, eu não tenho coragem. Eu fui criada na igreja, eu tenho uma índole, tenho um discernimento ali, né? Meu pai me ensinou o caminho certo. Eu acho que justiça não deve ser feita com as próprias mãos. E a vida não entrega, conta na mesa errada, concorda? Claro. Se você comeu aí, nessa mesa aí, a conta vai chegar aí, não vai? Claro, com certeza. Vai chegar na da Eliane, não vai? Se eu comer aqui, a conta vai chegar aqui. Então... A gente planta e colhe, né? Colhe as boas coisas ruins, né? Eu acredito que para uma pessoa que era trabalhadora, honesta, não mexia com nada errado, ficar 1 ano e meio na prisão... Já foi muita coisa, né? Pra ele pode ser que sim, mas pra mim não. Na cabeça dele, tipo assim, eu não fiz nada demais, tal, né? Na cabeça dele. Não, mas ele falou bastante, ele conta, ele fala algumas coisas, ele falou pro meu filho que lá bastante, que sofreu bastante lá. Foi pouco, né? Pelo que ele fez, foi pouco. Ele quase tirou sua vida. Ele tentou. Tem mais perguntas aí, né? As outras perguntas aqui, né? Deixa pra depois. Depois tem mais pergunta aí? Por quê? Porque é besteira. Fala! Não é nem em relação a você. Ai, meu Deus. Ai, pessoas. Kaique. Né? Sempre o Kaique, gente. Pois é. Aí todo episódio a gente tem que falar do Kaique. Tem que falar o Kaique. Famoso? Meu, o Kaique, ele falou, uma hora eu vou ir lá. Vamos ver. Aqui, essa aqui. Se você pudesse olhar nos olhos de outra mulher em situação parecida, o que você diria? Cara, é difícil. Porque a maioria das mulheres acha que você está se intrometendo na vida dela. A maioria das mulheres são tão cegas. Entendeu? É verdade, né? Por conta do quê? Da dependência emocional. A danada da dependência emocional, né? Sim. É difícil mesmo. É difícil. Essa vizinha, no caso que eu falei do prato de comida, eu falei pra ela, cara, sai desse relacionamento, você não precisa disso. Ela vive um relacionamento abusivo? Vivia, acho que separou. Que bom. Depois tá tanto também, né, cara? Mas não virou uma estatística de... Já é grande coisa. Meu, eu tenho uma amiga que o marido tá com ele, cara. Que loucura. Gente, que doideira. Na época do meu caso, teve um caso em Guarulhos que ele deu 50 golpes de facão nela. Ele ofereceu um carro pra ela e 50 mil apartamento. Ela voltou com ele, tá com ele até hoje, cara. Eu ajudei a amiga dela a dar a entrevista lá no Cidade Alerta, no Brasil Urgente, tá junto. Nossa. Tem pessoas que não adianta. Que triste. Tem pessoas que não adianta você falar, você olhar. Se vier pedir uma ajuda, eu ajudo. É diferente, né? Quando a pessoa quer, né? Quando a pessoa... É diferente, entendeu? É o que eu falo. Se eu ver, cara, eu fico na minha, de verdade. Porque hoje em dia tá porque quer. Antigamente as mulheres eram obrigadas a estar naquele relacionamento porque não tinham uma oportunidade de trabalhar, porque não podiam sair para trabalhar, porque não tinham estudo, porque tinham um monte de filhos, qualquer coisa do tipo. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje tá completamente diferente. E não que eu tô julgando elas. Não que eu tô julgando elas nem nada do tipo. Mas é o que eu falo, não deu certo uma vez, não a segunda, nem a terceira, nem a quarta que vai dar. Sim. Entendeu? Denise, você acha que a sociedade ainda minimiza casos de violência contra a mulher? Minimiza muito. Muito. Normalizaram. Já virou moda, né, cara? Qualquer discussão, pega uma faca, eu vou lá saquear. Pega lá, meu... Ainda mais agora que tem esse negócio de red pill, né? Que os homens vai pra internet pra ficar falando mal da mulher. Nossa, eu odeio esse canal, cara. Aí vai pra lá... O que ele tá incentivando a odiar a mulher, na verdade, né? É um absurdo isso. Verdade. Porque acha... a mulher tem mais de 30 anos, tá solteira, alguma coisa ela tem de errado. Será? O errado ali eu acho que é ele, né? Sabe o que eu acho? Que uma mulher de 30 anos, 30 a mais, né, que falam. Uma mulher dessa, gente, ela é independente financeiramente, ela é independente emocionalmente,
ela não precisa de alguém para estar ao lado dela. Ela tá bem sozinha. Eu falo por mim, eu tô bem. Eu me viro sozinha, eu moro sozinha, se eu estiver com alguém é porque eu quero e não porque eu preciso. E hoje em dia eles acham que as meninas mais novas são boas porque elas fazem tudo que eles querem, porque elas não têm essa independência toda, nem financeira, nem emocional. Elas acham que uma coisinha que eles dão, tá legal, ele fez isso por mim. Não é favor. Não é. E nós, hoje, 30 a mais, como falam, nós temos sim essa independência, nós podemos muito mais do que vocês imaginam. Se vocês forem parar para pensar, você se vira sozinho, você paga seu aluguel, ou você paga seu apartamento, você paga seu carro, você pode comprar o que você quer, você vai para onde você quer viajar? Vou pagar e vou. Vocês não precisam de outra pessoa para isso. Agora, vocês precisam entender isso. É a parte difícil. Quando você entender tudo isso, aí sim, você vai estar pronta para ter um relacionamento, porque você sabe que não precisa de alguém para você ser feliz. Eu sou feliz sozinha. Muito feliz sozinha. Você falando sobre isso, né? Aí a Denise agora, né? Tá num relacionamento, né, Denise? Tô num relacionamento. Eu tenho 1 ano. Vai fazer 1 ano agora, dia 7, ele me pediu em casamento, cara. Tá noivinha! Meus parabéns! Mas, cara, assim, sabe? Sabe quando você acha que você tá pronta de novo pra recomeçar, pra viver uma vida junto e tal? Bem diferente, né? Porque... Ele está muito bem com meu filho. Leila, tá vendo? É respeito super a todo momento. Super bem com né? meu filho. Tanto é que meu filho nem quer saber do pai dele, né? Que depois de um tempo, gente, nem contei, né? Que ele saiu da cadeia, depois de um tempo ele voltou a ver meu filho, porque, querendo ou não, é um bom pai, né? E ele ficou um tempo vendo meu filho, né? Mas depois que ele se juntou com outra mulher agora, né? Que já sabe de toda a história. E ela acha que isso não pode acontecer com ela. A próxima vítima, ela acha que não vai acontecer com ela, que ela é a Bambambam, né? Tá grávida dele aí, né? É outra coisa também que eu falo. Não romantizo maternidade. Pense bem com quem você vai ter filho. Ainda mais nesse caso, né? Ainda mais nesses casos. Ainda sabendo que o cara tentou matar a ex-mulher dele. Gente, eu te desejo boa sorte. Mas só isso que eu tenho a dizer. Voltando a falar no homem que sabe o papel dele. O seu noivo. A gente tá bem, poxa. Ele é um amor de pessoa. Trata eu e meu filho bem. E vamos indo, né? Vamos seguir na vida. Porque a gente não pode ficar chorando e sofrendo todo dia por um passado que já foi. Graças a Deus. Todos os dias passou. a gente tem a oportunidade de levantar, acordar, agradecer a Deus pelos dias de hoje. Sim. Porque não são todas as pessoas, né, que têm essa oportunidade. Verdade. Muitos estão acamados, muitos estão em hospitais, muitos estão têm deficiências, coisas do tipo, né? E eu tô aqui, viva, andando, né, bem, graças a Deus. Então eu procuro não pensar no passado, procuro seguir adiante e o futuro pertence a Deus. Se passado, já foi, né? E se ele ficou 1 ano e 6 meses lá só preso, ainda conta dele. Ele acertou a justiça dele com os homens, mas ainda tem a de Deus. Tem a de Deus. Essa nunca falha. Essa. Nunca. E eu tô ansiosa por essa, viu? Que eu vou soltar até fogos. E Denise, qual foi a maior lição que você tirou disso tudo? Cara, antes de engatar um relacionamento sério, conhecer bem a pessoa. Antes de colocá-la dentro da sua casa, você conhecer bem a pessoa. E você saber o que você não aceita. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sei o que eu não quero, eu não abro mão de jeito e maneira alguma do que eu não quero. Eu também não, eu não abro mão. E eu falo, a pessoa que estiver comigo também não tem que abrir mão do que ele quer. Sim. E se não for a mesma coisa que um quer e o outro também, vida que segue. Tem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Seja feliz. Não. É bem isso. Bem isso. É isso aí, gente. Não temos mais perguntas, acabou. Mas foi muito bom, construtivo, né? Espero que as mulheres que sofrem isso, né, nesse momento... Um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo, que ela tenha coragem, né, de
tem uma rede de apoio boa, né? Que isso é muito importante também. Então, tiver família, um amigo mais próximo, uma vizinha mais próxima, qualquer coisa do tipo. Que ajude, né? Que ajude. Isso. Né? Por mais que você não queira se abrir com os seus familiares, não queira que ninguém saiba, agora tem aí as meninas aí do podcast aí, entendeu? Quiser um conselho, o espaço tá aberto para todo mundo, né? Manda aí, nem que for anonimamente aí no Instagram delas aí, né? Se quiser um conselho também, se elas quiserem me marcar lá, pode me marcar também. Vamos te marcar, entendeu? Quiser um conselho, quiser um apoio aí, eu tô de prontidão. Porque eu sou a favor das mulheres, cara. Eu sou a favor de a gente viver bem, de a gente ser feliz, porque nós merecemos, né? E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de ninguém tem o direito de nada. Só Deus tem o poder. Deus deu a vida, só Ele que tem o poder de tirar. É o que eu sempre falo. E, gente, não interessa o motivo. Eu sei que ela falou do motivo no dia e tudo mais, mas nenhum motivo jamais, tá? Eu quero que vocês entendam que nenhum motivo é motivo para tirar a vida de alguém, ou para aprisionar, ou para fazer qualquer coisa que fere a liberdade do outro de ir e vir e de ser quem a pessoa é. Vocês têm esse direito, nós todas temos esse direito. Assim como tem relacionamento abusivo de homem com mulher, também existe mulher que é abusiva com homem, tá? Não dá pra minimizar. Menos, né? Mas são poucos os casos conhecidos. Mas é recíproco. Tudo se tornou abusivo por quê? Quem começou com tudo isso? Foi o homem, então a mulher só tá revidando, simplesmente isso. Vamos aos fatos claros, né, cara? Você vê pela estatística, né? É porque a gente vive numa sociedade que é machista, né? É machista, sempre foi. Então, assim... você é feminista, não é essa questão de feminista ou não. É uma questão assim, a mulher quer conquistar o seu lugar. Claro, né? Se ela trabalha igual a um homem ali, no mesmo cargo, por que ela tem que receber menos? Eu não tô falando de um cimento, né? Que geralmente as pessoas falam. Mas tem mulheres que carregam também. Cimento, vai trabalhar numa obra e não sei o quê. Não é essa questão, né? Se defende sozinha. Não é essa questão. Não é esse ponto que a gente tá falando. Tá falando ali de ter o seu lugar, tal, bonitinho, tal. Cada um no seu lugar, respeitando, né? É sobre isso. É sobre o respeito, né? Com certeza. A partir do momento que um relacionamento começa pelo respeito. Você perdeu ele, perdeu tudo no relacionamento. É bem isso mesmo. Eu sou da opinião de que se a pessoa não te respeita, ela não merece sua companhia. Se a pessoa não te trata com o mínimo de dignidade, você tá com a pessoa errada. Eu vejo muito que tem muitas mulheres que aceitam ser tratadas como inferiores e não, nós nunca fomos. Você precisa entender que você precisa muito mais do que você recebe. E receber um mínimo não é o suficiente. Nunca vai ser. Se você se entrega para a pessoa, para estar ao lado dela, para crescer junto com ela, ela também tem que fazer o mesmo por você. Não dá para ter um relacionamento sozinha. Então, se você está vivendo isso, pensa um pouco em você. Não vire mais uma da estatística. Queira algo melhor pra você. E eu vejo que tem gente que fala, mas eu aceito esse relacionamento por causa dos meus filhos. Os seus filhos merecem ver você feliz. Não merecem ver que você tá sofrendo, que você tá com alguém que você não ama mais e que não te trata com o mínimo possível de respeito. Você quer ser exemplo pros seus filhos, principalmente pras filhas? Cai fora de um relacionamento que não funciona pra você. Porque a sua filha vai achar que é normal ter um homem que trata mal e que bate nela. E não nunca vai ser normal. Eu acho que quando fala essa questão de filha e filho, a Denise, ela tem um menino. Então, eu acredito que ela tá criando o filho dela pra ele respeitar as mulheres, pra ele cuidar, porque é esse o papel, né, do homem. Sim, é respeitar, cuidar da sua esposa ali, se tiver uma filha, cuidar da sua filha. É essa questão, né? Tipo assim, você vai criar o seu filho pra ser mais um desses aí que vai agredir uma mulher, fazer essas coisas, ou você vai criar o seu filho pra ele respeitar, não é? Pra ser exemplo. Cara, meu filho chegou da escola esses dias sem blusa. Eu falei, por que você tá sem blusa? Ah, mãe, a fulana tava sem blusa, aí eu dei pra ela a blusa. Aí, ó, tá vendo? Olha a São diferença. gestos que mostram o caráter dele. Cara, por tudo que eu passei, meu filho tem 13 anos agora, eu nunca vi uma pessoa reclamar dele. Nunca vi. Ninguém.
Já brincou acho que na sua casa, na casa do lado, se eu não me engano. Nunca ninguém reclamou dele. Nunca. Ele pode ficar... Se alguém falar alguma coisa pra ele pode ficar com raiva naquela hora ali, chegar em casa, ele esmurrar tudo dentro de casa. Mas ele não vai abrir a boca pra falar um A pra você. Pros mais velhos, né, no caso. E é o que eu falo pra ele sempre. Se você brigou com alguma amiga sua, simplesmente vire as costas. Vire as costas. Ah, mas criança briga, daqui a passa um tempo já tá de adulto boa também, adulto também. Meu namorado. Eu não sou adulto que briga e faz as pazes depois de novo, assim, não. Eu entendo o que ela quer dizer. É tipo assim, é melhor ele fazer isso do que fazer o que o pai dele fez, né? Sim. É essa a questão. Mas também em todos os relacionamentos. Se começou uma briga, se você não quer que aquela briga vira as costas e sai andando, vai dar uma volta, areja a cabeça, depois volta. Sim. Porque não tem relacionamento perfeito, né? Todo mundo discute, todo mundo briga por uma coisa ali, outra aqui. Quando não tiver mais nervoso, sai, dá uma volta e deixa falando. Entendeu? Que nem no meu caso, eu sou mais, né, explosiva devido a tudo que eu passei e tudo tal. Meu namorado já é mais calmo, cara. Ele já nem liga, ele deixa eu falando sozinha. Que bom. Já pensou se os dois batem de frente? Não, eu nunca arrumei. Não ia dar certo. Eu nunca arrumei gente explosiva como eu, não. Senão já tinha explodido todo mundo junto. Não pode ser tudo da ferro e fogo, não pode. Mas dá pra entrar no consenso, né? Quando dois não quer, dois não briga. É isso mesmo. Se todo mundo pensasse assim da maneira que a gente pensa, talvez não teria tanta violência no mundo, né? Contra a mulher, criança. Pô, você viu a reportagem essa semana? Vocês assistiram? Que chamou a enteada chamou o padrasto de corno, ele deu 15 nela, vocês assistiram? Vocês não viram? Meu Deus, eu não vi isso não. Foi, a menina chamou ele de corno. Meu Deus, gente. Passou semana passada, se eu não me engano. Como é que pode? Uma simples palavra da menina. É triste. É uma palavra muito pesada pro homem. Então, tipo, ela é adolescente, né, eu acho. Acredito, era adolescente, né, ela faleceu. Caramba. Mas o que me revolta mais foi a mãe, cara. Por quê? Porque a mãe se demonstrou fria na entrevista. Sei lá. Será que ela não tava em choque? Não sei. É difícil, né? É difícil. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada, Denise, pela participação, por contar a sua história. Espero vir outra vez aí quando vocês bombar aí, hein, cara? Eu vim aqui no comecinho aí, quero vir aí quando você estiver lá. Contar a história de novo. Opa, por que não, né? Bom, gente, olha, teve uma pergunta aqui, não foi uma pergunta, foi mais um comentário, que a pessoa diz, Amanda, você já vai saber quem é. Quem é a sobrinha mais linda que vocês têm? E que estão morrendo de saudade. Eu amo vocês. Tá bom, Pamela. Um beijo. Pamela, um beijo pra você e um beijo pro Enzo. Obrigada, gente, por mais um episódio. Obrigada, Denise. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijão. Se cuidem, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá? E mulherada, fiquem alerta. Tá bom? Se amem em primeiro lugar e se cuidem. É isso aí, gente. Mais um podcast, uma pela outra. Uma pela outra. E é isso aí, gente. Até a próxima. Precisar, chamem. Não achem que estão sozinhas. Tchau. Tchau.